Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. O livro é esse daqui, ele foi publicado pela editora Darkside. Como todos os livros da Darkside, ele é uma graça, né? Apesar de tratar de um assunto fúnebre e deixar isso bem claro na capa, é um livro muito lindo, muito bem feitinho, muito bem editado. E do que ele fala? Bom, Confissões do Crematório é um livro de não ficção. A Caitlin, ela trabalhou alguns anos num crematório e, além disso, ela é, por assim dizer, uma entusiasta da morte ou bem interessada pelo assunto. Então, antes de trabalhar num crematório, ela já tinha feito tese sobre a morte, era um assunto que ela gostava de estudar. E depois que ela começou a trabalhar num crematório, ela vivenciou diversas experiências relacionadas a isso. Ela tem um canal no YouTube, o Ask a Mortician, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, e ela resolveu escrever esse livro para falar sobre esse assunto de uma forma clara e assim, sem pudor. Então, nesse livro, ela vai trazer muitas reflexões sobre a morte em si, sobre a forma que ela afeta as pessoas, vai trazer reflexões sobre a indústria funerária, sobre rituais de morte, como as pessoas andam lidando, ou melhor, preferindo não lidar com a morte, como as pessoas preferem decidir que a morte não existe. O prólogo desse livro já é um enorme soco na cara, porque ela vai forçar você a lembrar que a morte existe e que é disso que ela vai falar no livro. Então ela fala que, na verdade, a gente quer fingir que a morte não existe, mas tudo que a gente faz na vida é porque um dia a morte vai chegar. Até passar horas vendo vídeos de gatinho no YouTube. Eu tô falando isso porque ela dá exatamente esse exemplo. O prólogo desse livro é muito bom. Eu leria ele inteiro aqui pra vocês, mas não é o caso. Vou continuar falando a respeito, então, do livro. Ela vai abordar situações que ela vai vivendo ali naquele crematório, enfim, outras situações que ela viveu na vida. Ele é, em certa parte, assim, autobiográfico, porque além dessas reflexões, ela vai contar sobre alguns momentos da vida dela, mais do meio pro fim até. Pra falar a verdade, eu achei esses momentos meio descabidos, mas, anyway, nada inaceitável também. Era um livro dela que ela estava escrevendo, ela quis falar um pouco sobre ela ali no meio, mas, em suma, ela vai fazer constatações e ela vai fazer revelações também, nuas e cruas, sobre o que acontece dentro de um crematório, sobre como a indústria da morte é conduzida, na opinião dela, de uma forma errada, e eu acho que depois que você lê o livro é muito difícil não concordar, porque ela vai falar que cada vez mais a gente quer se distanciar do assunto morte, né, como se ele fosse algo sujo, algo impuro, que as pessoas querem deixar longe delas. Só que se você para pra pensar da forma como ela propõe aqui, é muito errado, porque é como se as pessoas perdessem o direito de morrer em paz ou de vivenciar uma morte natural e de ter seus corpos cuidados pelas pessoas que, enfim, eles amaram a vida toda. Tem um capítulo aqui sobre a prática de embalsamar, que é uma coisa assim de transtornar a cabeça. Ela vai explicar tintim por tintim como funciona esse momento de embalsamar. E é uma coisa muito absurda. E tudo que você quer quando você lê é pensar, nenhuma pessoa que eu amo e que morrer vai ter que passar por isso. Ela fala sobre como, na verdade, as pessoas deveriam poder cuidar dos seus próprios mortos. Porque o que você queria quando você morresse? Que alguém que você ama, poxa, fosse lá e cuidasse de você. Teve um vídeo que a Carol Pinheiro publicou esses dias sobre a morte da avó dela, que me tocou demais, e eu assisti o vídeo depois de ler esse livro, mas eu acho que as ideias da Carol têm muito a ver, assim, com o que a Caitlin coloca aqui, porque a própria Carol diz no vídeo que ela sempre quis afastar esse assunto, que ela sempre rezava pra que ninguém ao redor dela nunca morresse e que isso era uma ilusão e que ela achava que ela nunca ia conseguir encarar isso de frente, mas a avó dela faleceu e ela descobriu que ela era muito mais forte do que ela pensava e alguém tinha que, enfim, vestir a roupa da avó dela, maquiar a avó dela, e que ela foi lá e ela se propôs a fazer isso, porque ela queria poder cuidar da avó dela nesse momento. O vídeo é muito tocante, muito emocionante, eu vou colocar o link aqui embaixo. Enfim, é muito do que ela fala nesse livro aqui também, sabe? De você aprender a encarar a morte de frente, porque ela existe, e tomar conta disso de uma forma melhor, cuidar melhor das pessoas que você ama e que, enfim, vieram a falecer, e que isso é até uma forma carinhosa de se despedir delas. Em alguns capítulos, como eu falei, ela vai tratar de rituais de morte, então ela vai colocar aqui alguns relatos que pra gente são completamente bizarros, de como outras culturas lidam com a morte e de como a gente precisa parar e pensar no que é cultural, porque, enfim, tem uma tribo de índios que ela vai citar aqui que come os seus mortos, porque isso é uma forma de fazer com que eles desapareçam do mundo e se integrem em você e no universo. E quando eu li, eu falei, Jesus, que coisa completamente absurda. Mas é uma cultura e
pra falar a verdade, eles parecem lidar de forma muito mais humana e natural com a morte do que a gente, que joga as pessoas doentes em hospitais frios e, enfim, cheio de tubos, não deixam com que a coisa ocorra da melhor forma, enfim, da forma mais confortável possível, e depois ainda quer que outras pessoas lidem, quer pagar, né, pra que outras pessoas lidem com isso, sei lá. Não tô falando que a gente tem que começar a comer os nossos mortos, de forma nenhuma, só que parece uma maneira mais natural e humana do que o que a gente anda fazendo, que é fazer de conta que o assunto não existe. Tem capítulos bem mais secos também do que reflexivos, onde ela vai contar real, como eu falei, sobre embalsamar, ou, por exemplo, sobre como os corpos são congelados nos hospitais para depois irem para os crematórios, bem seco mesmo, assim. Ela vai narrar, é assim que acontece, é assim que acontece, é assim que acontece. E no meio disso ela vai falar também de um sonho que ela tinha, de como poderia ser ao invés disso. E eu acho ela muito sincera quando do meio pro fim do livro ela vai voltar nisso e vai falar que depois de mais aprendizados e mais relação que ela teve com aquilo, ela percebeu que a forma que ela queria, assim, emplacar também não era a forma mais interessante possível, né? No fim das contas, eu acho que é um livro muito bizarro, mas como diz a minha amiga Ana Vitória, é exatamente o tipo de bizarrice que me faz ter muita curiosidade de pegar o livro e depois ficar muito encucada sozinha na cama. No fim das contas, eu acho que ele é um livro que traz mais conforto do que a gente imagina que ele vai trazer, porque o fato de você ser obrigado a parar e refletir sobre a morte não é que amenize a dor. Eu tive a prova disso porque enquanto eu estava lendo esse livro eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida e não amenizou nada ter lido esse livro, mas parece que ameniza o contexto, ameniza a forma com que a gente lida com isso. A gente vai sofrer, mas talvez se a gente colocar na cabeça que isso precisa acontecer, acontece desde sempre, e é isso, sabe? Então, por mais que doa, você ter essa consciência e não ficar pensando, meu Deus, a morte é ridícula, a morte é bizarra. Ela é tudo isso, ela é ridícula, ela é bizarra, ela é uma piada de mau gosto, mas ela é necessária. E tudo isso me fez lembrar muito de um outro livro que eu li, que é o Intermitências da Morte, do José Saramago, que é um livro que eu acho absolutamente sensacional e que a história dele mostra uma cidade onde as pessoas pararam de morrer. A primeira frase dele é, no dia seguinte ninguém morreu. E daí, a princípio, que maravilha, ninguém mais morre. Só que aí começa a virar uma zona essa cidade, porque as pessoas continuam sofrendo acidentes, elas continuam ficando doentes, elas continuam envelhecendo, elas só não morrem mais. E aí começa a haver uma superlotação na cidade, os hospitais ficam lotados, o governo fica transtornado porque não tem o que fazer com aquele mundo de gente. As pessoas começam a ficar completamente malucas, e as que estão doentes ou acidentadas ou muito velhas começam a pedir pelo amor de Deus pra morrer, para que aquilo tenha um fim. Então é criado até um sistema ilegal de transferência de corpos para a fronteira, que é onde as pessoas podem morrer, porque essa maldição da não morte tá acontecendo só numa cidade, nessa cidade específica. Então as pessoas começam a querer sair dali para poder morrer. E ler tanto Intermitências da Morte quanto esse livro aqui me deram essa sacolejada na cabeça de pensar, por mais bizarra que a morte seja, por mais que a gente queira que ela não aconteça com quem nos rodeia, ela tá aí, né? E ela é necessária pra manutenção do mundo e da sociedade. Credo como eu fiz aspas nesse livro. É muito estranho falar desse assunto, mas eu acho que é necessário sim refletir sobre essas questões. É um livro que eu indico. Acho que não pra todo mundo. Eu acredito que vai ter gente que pode ficar assim muito balançada com uma leitura dessas, e a intenção não é deixar ninguém aqui com crise de ansiedade, de depressão, nem de nada. Mas para as pessoas que têm algum interesse nesse assunto e acham que conseguem encarar, eu acho que é uma leitura muito válida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre esse assunto, podem colocar aqui nos comentários. Vamos refletir e conversar juntos, né? Eu acho que é um daqueles assuntos polêmicos e infinitos que a gente vai ficar eternamente pensando e tentando aceitar, e sempre vai ser difícil. Só dando um lembrete também que se você se interessou por algum desses livros citados no vídeo e tiver interesse em adquiri-los, eu vou colocar aqui embaixo na descrição uns links que vão te redirecionar para o site da Amazon para comprar essas obras, e comprando por esses links você ajuda o canal a crescer, porque eu ganho uma pequena comissão por eles e você não paga nada mais por isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, compartilhe, deixe seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tem um capítulo sobre embalsamamento, eu não sei se é embalsamamento que fala,